Com o passar dos séculos, foi e ainda é evidente o impacto que as crenças religiosas causaram no ser humano e na forma com que ele enxerga o mundo e as pessoas ao seu redor. A religião é um sistema de crenças, regras e valores morais estabelecidos por meio de crenças e práticas que caracterizam um grupo de indivíduos. Um aspecto importante das religiões é servirem de ponte entre o mundo humano e o espiritual. Apesar de religião ser um conceito universal, a mesma se divide em diferentes percepções do que é Deus. Entre muitas, o islamismo é considerado a segunda maior religião do mundo, com aproximadamente 1,8 bilhões de seguidores, se consolidando com a doutrina que mais cresce nos últimos anos. O surgimento do islamismo aconteceu no começo do século VII, por meio das ações de Muhammad, conhecido em português como Maomé, o grande profeta do Islã. Muhammad tornou-se profeta do Islã após a revelação de Alá, por meio do anjo Gabriel, quando o profeta era apenas um comerciante. O adepto do islamismo é conhecido como muçulmano ou muçulmana, e esse termo também tem origem no árabe, que vem de muslim, que significa submisso. Assim, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, que no caso é Alá. O islamismo, assim como o cristianismo e o judaísmo, é uma religião monoteísta, isto é, acreditam na existência de apenas um Deus. Apesar disso, os muçulmanos não adoram Muhammad, mas o consideram como o último de uma série de profetas que trouxeram a revelação da mensagem de Alá. Atualmente, a religião muçulmana é uma das mais cercadas de polêmicas e contradições. A palavra terrorismo e misoginia, para muitos, é sinônimo do islamismo. Para entender profundamente essa questão, é necessário adentrar minimamente em questões políticas e no famoso Alcorão. No final, chegaremos próximos à conclusão de que certas coisas não são exclusivamente dessa religião. O Estado Islâmico é um dos assuntos mais complexos de serem debatidos. Com o fortalecimento dos grupos fundamentalistas islâmicos após os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York, duas tendências apareceram: o aumento da vigilância sobre os aeroportos e fronteiras e o aumento da xenofobia contra populações de origem árabe. O surgimento do Estado Islâmico está relacionado com o processo de falência do Iraque enquanto nação, a partir da invasão norte-americana em 2003. Com a ausência do poder estatal, o Iraque tornou-se alvo de grupos islâmicos, que passaram a cooptar a população em prol do fundamentalismo. Em outras palavras, o fundamentalismo é uma leitura radical dos princípios básicos do Islã e que não necessariamente reflete a postura dos muçulmanos. O objetivo é mostrar a leitura manipulada do Corão, que os grupos fundamentalistas fazem para justificar os seus ataques para as pessoas cooptadas. Outro aspecto interessante é que grupos terroristas dentro de religiões é algo comum, que sempre existiu na história da humanidade, como por exemplo, os grupos de judeus zelotes que utilizavam estratégias terroristas para lutar contra a dominação romana. Para insurgentes e terroristas de inspiração islâmica, a justificativa para o uso da violência está nas palavras do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Ao analisar alguns versículos, é notável que qualquer pessoa, ao ler isoladamente, sem levar em conta o contexto em que ele é citado e a época da qual ele se refere, algumas palavras podem parecer um convite para a barbárie. Então, nesse momento, entramos no paraíso,
e comemos a primeira maçã do questionamento, o medo pelo qual muitos a temem. A interpretação de textos religiosos foi e ainda é responsável por muitos julgamentos e até mesmo mortes. No cristianismo não é diferente. As escrituras bíblicas não são particularmente favoráveis às mulheres. Essa aqui vem de Deuteronômio e é particularmente perturbadora, pois envolve uma sentença de morte para mulheres que supostamente perderam a virgindade antes do casamento. Abre aspas. Mas, se a acusação for verdadeira, tendo-se verificado não ser virgem a jovem, ela será levada até a entrada da casa do pai e os homens da cidade a apedrejarão até a morte, por haver cometido uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa paterna. Assim, eliminarás o mal de teu meio. De acordo com crenças religiosas, a Bíblia foi inspirada por Deus e foram utilizados homens para que escrevessem a vontade de Deus aos homens. Isso foi supervisionado pelo Espírito Santo. Existem várias teorias a respeito desse assunto, de como aconteceu essa inspiração. Porém, a teoria de maior impacto para nosso entendimento é a inerrância bíblica. Se Deus é perfeito e, por isso, não erra, logo, sua palavra inspirada não pode errar. Vamos ver os conceitos existentes sobre a inerrância da palavra de Deus. A inerrância absoluta sustenta que a Bíblia, que inclui análise bem detalhadas de assuntos científicos e históricos, é totalmente verdadeira. A inerrância plena também sustenta que a Bíblia é completamente verdadeira. Apesar de o objetivo principal da Bíblia não ser prestar informações científicas e históricas, as declarações científicas e históricas que ela fornece são completamente verdadeiras. Não há diferença essencial entre essa posição e a da inerrância absoluta quanto à maneira de ver a mensagem religiosa, teológica e espiritual. A inerrância limitada também considera a Bíblia tanto inerrante como infalível em suas referências doutrinárias à salvação. Faz-se, porém, uma distinção precisa entre assuntos não empíricos, revelados de um lado, e referências empíricas naturais de falsas feitas por ímpios. A presença dessas declarações nas Escrituras não significa que sejam verdadeiras, garante apenas que estão corretamente registradas. Assim, precisamos julgar a fidedignidade da Escritura de acordo com aquilo que as informações significavam no ambiente cultural em que foram expressas. Por outro lado, quando falamos de inerrância, queremos dizer que as afirmações da Bíblia são plenamente verdadeiras dentro da cultura da época. Atualmente, existem muçulmanos, assim como católicos e evangélicos, que seguem suas escrituras sagradas sem sequer se questionar sobre o que está lendo, consumidos pela sua fé inabalável e a sua crença de que tudo isso é necessário para estar ao lado do seu Deus após a morte. As palavras de Deus registradas no Alcorão contêm ensinamentos para diversas ocasiões. Elas instruem os muçulmanos a agirem com dignidade e respeito às outras pessoas, em ocasiões distintas, mesmo quando somos injustiçados, como por exemplo, não fale de maneira rude, contenha a raiva, seja bondoso, perdoe o erro dos outros, não ridicularize os outros, não siga ninguém cegamente. Agora, com apenas um versículo, tudo isso se torna contraditório. Abre aspas. Anseiam os hipócritas, que renegueis, como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente,
até que tenham migrado pela causa de Deus. Porém, se rebelarem, capturai-os, então matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente, nem por socorredor. Fecha aspas. De acordo com Farnaz Kijavi, uma especialista em estudos islâmicos, é preciso entender que a exegese de versículos como esse é complexa e ambígua, por uma série de razões tais como porque a revelação foi sendo transmitida durante 23 anos ao profeta Muhammad e aos muçulmanos, sempre oralmente. Porque os registros dessas revelações estiveram em materiais de vários tipos, desde pele de animais a folha de plantas, entre outros, e são produto de discursos de retórica e dialética, dentro do determinado tempo e contexto situacional. 3. Por que a compilação desses manuscritos aconteceu mais de 100 anos após o desaparecimento do profeta? A redação do Alcorão foi ainda mais tardia e provavelmente obedecendo a critérios de seleção, organização e abrogação questionáveis. A apresentação dos capítulos não é cronológica. As últimas revelações aparecem primeiro e as primeiras revelações surgem no fim. Houve versículos omitidos ou integrados em capítulos onde se pensava à época fazerem mais sentido e de acordo com os interesses religiosos e políticos do momento e das facções que existiam. A linguagem poética dos árabes pré-islâmicos merece sempre uma análise cuidada pela multiplicidade de interpretações e traduções. Ou seja, em outras palavras, muitas escrituras sagradas passaram pelas mãos e pela consciência de seres humanos, assim como nós, e cada um tinha suas crenças e seus questionamentos sobre o mundo. Assim como a Bíblia foi escrita por diversos autores que viveram em épocas diferentes num período aproximado de 1500 anos. É difícil estipular um número exato, mas geralmente é aceito que pelo menos 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Todavia, todas essas pessoas têm em comum o fato de serem escolhidas por Deus para escreverem sua santa palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, isso faz do próprio Deus o verdadeiro autor das Escrituras, correto? Não há como afirmar tal frase com absoluta convicção, já que a religião em alguns aspectos foi o ponto inicial para que a humanidade procurasse um significado espiritual para as coisas, que nem mesmo a ciência consegue e conseguia explicar. Entretanto, infelizmente, para muitos o efeito foi contrário. Agarrados às palavras divinas, muitos vivem com medo do que é certo ou errado perante Deus. Com isso, a religião é usada por muitos com o intuito de controle sobre as pessoas. É inegável afirmar tamanha importância da religião para o mundo, já que ela também une pessoas e causas para o bem maior de todos. Mas a balança também tem o mesmo peso contrário. E tal fato não está presente apenas em uma religião, mas muito provavelmente em todas, já que seres humanos são inatos ao julgamento. A visão de Deus serviu para abrir caminho na vida de uns e para aprisionar outros. Tudo de acordo com a consciência da própria pessoa. Será mesmo que Deus foi capaz de escrever palavras que poderiam causar mortes devido à sua interpretação errônea? Ou se de fato Alá quis mostrar o caminho espiritual para Maomé, mas a interpretação partiu
baseada nas próprias convicções do profeta, há muitas perguntas sem respostas. O que sempre foi notado é que todas as religiões estão tentando encontrar a salvação, o ponto divino, a explicação para todas as coisas, mas o lado humano sempre irá influenciar crenças espirituais, independente da religião. Mateus capítulo 10, versículo 16. Aqui Deus vai nos dar uma missão, ó. Eis que os envio, a versão de vocês, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. A minha versão diz, portanto, sede prudentes. Eu estou lendo na Bíblia Almeida. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Prudentes, aqui diz, astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Vamos até a nossa versão aqui. Prudentes como as serpentes. E aí aqui é uma coisa meia dura, porque quem é serpente na Bíblia? Hã? Quem é serpente na Bíblia? Gente, ninguém quer nem falar, né? Vai que não é isso. Serpente na Bíblia é um inimigo. Aí olha que ele fala, eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Deus sabe que você é uma ovelha, e Deus sabe que lá fora vai ter lobo querendo comer ovelha. Traçar, destruir, cortar na metade, ele sabe disso. E aí mesmo sabendo, ele falou, ó, vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, vírgula, sejam prudentes como a serpente, mas sejam inofensivos como a pomba. Se tem um povo que não entendeu nada sobre essa missão, fomos nós os crentes. Porque a gente nem é prudente, e se tem alguém que ofende os outros, são os crentes. Se você não é crente, não é evangélico, escute o que eu vou lhe falar agora. Perdoe a gente, perdoe a mim, perdoe os crentes. Realmente, a gente é muito orgulhoso, a gente acha que é melhor do que vocês às vezes. A gente acha que vocês vão para o inferno e a gente vai para o céu só porque a gente vem à igreja, apesar da Bíblia nunca ter falado que é isso que garante que a gente vai subir. Perdoa a gente por ter julgado vocês pelas coisas que vocês fazem, e às vezes a gente faz pior só que escondido e ninguém sabe. Perdoe muito a gente, tenha misericórdia, porque em vez da gente se colocar no lugar de vocês como o básico da empatia, da inteligência emocional, dos frutos do Espírito nos aconselha, a gente prefere julgar, apesar da Bíblia falar pra gente não julgar uns aos outros. Perdoa a gente por achar que quando a gente se converte, a gente pode olhar vocês de cima e falar lá, tá lá no mundo, tá perdidão. Mas eu quero te pedir uma coisa, por favor, não deixe que um crente seja um impedimento de você conhecer a Deus. Por fim, podemos compreender que uma das maiores vítimas dentro do próprio islamismo é o muçulmano. Na verdade, que acontece alguma coisa lá e que tem essa repercussão, como os atentados na revista, no Charlie Hebdo, agora recentemente em Paris, respingue em nós. De que forma? As pessoas nos execram de uma forma que somos culpados, o muçulmano é terrorista. Quando eu estava voltando para casa, no caminho, ali próximo à minha residência, um senhor passou por mim, olhou, voltou, pegou uma pedra no chão e atirou na minha direção. Acabou acertando a minha perna, machucou um pouco, né? Mas o que me machucou mais mesmo é o psicológico. O mais grave foi o da irmã que levou um soco no rosto, né? Ela vinha caminhando pelo centro aqui do Rio de Janeiro e um senhor deu um soco no rosto dela. E eu queria que as pessoas respeitassem, porque nós somos como qualquer outra mulher, trabalhamos, estudamos, temos uma vida normal. O próprio Alcorão, né, ele diz isso, né? Não raciocinais, não meditais, e a primeira palavra revelada no Alcorão foi justamente leia, busquem o conhecimento e, acima de tudo, Islã é paz. Agora iremos ver um vídeo de um muçulmano que suplica pela ajuda de Jesus em um momento complicado, mas que depois sente o peso do medo
de ter pecado contra o seu próprio Deus, Allah. I was meditating on this. A spirit entered the room, and it was much more powerful than I could handle or I could overcome. And so I was filled with fear. And so I tried using all the tools Islam had given me. In the name of Allah, I command you to leave, Satan, I rebuke you, kind of things. And I used all those, and nothing was helping. At that moment, I was totally desperate, and I felt like it is choking me, choking the life out of me, and I felt like I'm dying in that cell. And I just cried out to the heavens, and I said, God, in Farsi, Khuda, help me. And immediately I heard a voice, just as clear as you hear my voice today, saying, bring the name of Jesus. And at that moment, I really seriously did not give it 1 second of thought. I feel like going back, I was drowning. A man that is drowning, you throw a rope, they would never question you about the color of the rope. You just grab on. And so I did. I said, Jesus, if you are true, show me yourself. And to this day, I have no idea, obviously going back, I'm thinking, why did you word it that way? Why didn't you just say, Jesus, help me? I don't know why, but that's the way it came out. And before I was finished with the sentence, everything was back to normal. Now that was not my conversion. That was the beginning of my confusion. Why would Jesus help a Muslim? Cried out, God forgive me, God forgive me, God forgive me, God forgive me. And I just said, forgive me, forgive me, forgive me, forgive me. And as I was crying and just saying, forgive me, I felt a touch on my shoulder saying, I forgive you. And the very instant those words were spoken, I physically felt forgiven. And I couldn't understand it. I said, wait a minute, we say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in the name of God who is merciful and gracious, but we don't know if we are forgiven till the day of judgment. That is why there is not one single verse in the Quran that says Muhammad is in the heaven. He must wait like all people for the day of Qiyamah, the day of resurrection, and all shall be judged on that day. So, how is it that who is this God that says, I forgive you and I feel forgiven today? And I asked, I said, who are you? They can forgive me and I feel forgiven today. And he says, I am the way, the truth, and the life. The moment I heard those words, I knew it's of a great importance, but I had absolutely no idea what that meant. I still had no clue who this God is. So I asked him, what is your name? Jesus Christ, the living God, he answered. And the moment he spoke those words, it was as if every single bone was taken out of my body, and I just fell on my face to the ground, and I started weeping in the presence of God. I just wept. I still can't, this 18 years have gone by, but I still can't forget His love, His mercy, and all the, I can't forget what He has for me that day. And He just forgive you. I felt forgiven. I fell on my face. I just wept because for many years I had tried to please God, but that wasn't, nothing I had done was pleasing to God. Nothing I had done, it wasn't even the bright God that I had known. I felt so deceived because they told me this is God and He wasn't God. They told me, قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, kill in the way of Allah.
then is God says love in the way of me, forgive in the way of me. And it was everything my heart existed for. Said, yes, this is the truth of God. God is about forgiveness. God is about love. So I wept for 2 hours, and I just stood at his feet, and he just said, Afshin, look up. At the moment I looked up, I saw this. It was like a TV screen of some sort. I just saw people from all different generations and all different nationalities and backgrounds. And every single person I saw, I could see every single wrong thing they have done. And that overwhelmed me. I just cried, said, God, I live among all these peoples. All of them are sinners. And he says, Afshin, how easy did I forgive you? And I said, very easy. In Farsi, we say, as easy as drinking water. And then just moments after that, I said, no, even easier than drinking water. He says, as easy as I have forgiven you, I can forgive them. Who is going to tell them?